Muito boa tarde, bom fim de semana. Estamos a iniciar mais um debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e a Costa Norte da Madeira. São nossos convidados Miguel de Sousa, António Trindade e Ricardo Vieira. Bem-vindos, bom fim de semana. Bom fim de semana. Ora bem, vamos tratar de alguns temas que estão ou estiveram em foco nesta semana e podemos começar exatamente por um relatório que fez notícia no início da semana, relatório da Faculdade de Coimbra, que diz que um eventual encerramento da Zona Franca da Madeira pode atingir 3% da população ativa e gerar uma perda de valor acrescentado bruto de 400 milhões. Este relatório, que foi encomendado pelo Governo da República para avaliar a importância e o seguimento do Centro Internacional de Negócios da Madeira, o relatório sugere a manutenção do regime atual ou a negociação com a União Europeia de apoios diretos ao Centro Internacional de Negócios da Madeira. E faz uma análise à região em termos económicos, dizendo que se trata de uma região altamente dependente do turismo e com menos de 80% do PIB per capita da União Europeia. A pergunta que eu ponho era, será que agora o Governo da República, com este relatório, que foi encomendado pelo próprio Executivo da República, vai perceber melhor a importância do Centro Internacional de Negócios da Madeira? Miguel de Sousa, podemos começar por si, que tem sido um lutador por esta questão. Olá. Bom, esse assunto não é bem como foi por ti retratado. Agora, penso que até num sentido bem diferente. As alternativas que estão lá não são essas. Uma é encerrar o Centro Internacional de Negócios, a outra é viver de apoios diretos no âmbito das ultraperiferias. Seriam apoios para todas as ultraperiferias que também, por maioria de razão, chegariam à Madeira. Portanto, é um absurdo aquilo que está ali. Eu li o relatório todo, portanto, são 99 páginas, e li-o todo. É bastante denso, mas é de um surrealismo e é inacreditável. Primeiro, ir buscar a Coimbra, porque os próprios autores do estudo dizem que foram contactados pela autoridade tributária para fazerem aquele estudo. Isto quer dizer que não houve, digamos, concurso, não houve apresentação de propostas. Foram a Coimbra e disseram, pá, vocês que nos façam este estudo. Ir a Coimbra, o interior de Portugal, uma da zona mesmo interior, nunca vem o mar em nenhum dia do ano, nem da vida, como é óbvio. Fazer um estudo sobre uma região insular tão pequena como a Madeira, com um assunto tão específico como este, por mais académicos e mais especializados que sejam em matérias económicas, não conseguem de forma nenhuma apreender o sentido de tudo aquilo que a Zona Franca da Madeira representa para esta região e até dentro do contexto nacional. Acho isso uma infelicidade tremenda se fazer isso. Depois, todas as comparações, e aquilo é feito pela autoridade tributária, no sentido de tentarem inventar, entre aspas, um custo-benefício para cada uma das ajudas de Estado que são oferecidas, que são dadas pelo orçamento, portanto, pelo Estado em relação às empresas que estão inscritas no Centro Internacional. Ora, esse custo-benefício é sempre comparado com a situação de diferentes situações que existem com a outra alternativa, que é não haver Centro Internacional. Mas nunca é feito o custo-benefício na perspectiva se nós fôssemos uma região competitiva com as outras praças europeias. Este cenário de a Madeira ter um Centro Internacional de Negócios competitivo com os mais desenvolvidos da Europa nunca é colocado. Portanto, é sempre colocado situações como as atuais,
que não têm qualquer possibilidade de continuar e de ter sucesso, com perspectivas que não têm nada a ver com um futuro de sucesso, apanhar um quadro de sucesso para atrair empresas e fazê-las desenvolver. Portanto, aquilo é tudo uma lástima. Eu acho que o governo da República, e penso que da mesma forma como eu arranjei o estudo, o governo regional é capaz de eu arranjar. Aquilo devia de ser publicado, porque aquilo é uma vergonha que devia ser publicado para todos perceberem o alcance de uma coisa daquelas. Aquilo não é para mais nada do que dar lastro para se acabar com o Centro Internacional de Negócios da Madeira e fazer trocar os apoios que são dados às empresas, até porque lá está uma perspectiva de que não saem todas as empresas. Portanto, muitas das empresas irão continuar caso acabe o sistema. Ora, isto é tudo surrealista e é tudo uma forma de querer dar justificação ao governo da República, a esta maioria absoluta. É preciso perceber que isto é o primeiro passo da maioria absoluta do governo nacional na agressão àquilo que mais importante a Madeira tem. Mas, Miguel Sousa, o relatório também diz que, se houver um encerramento, que há uma perda de valor acrescentado bruto de 400 milhões, ou seja, faz crer que é importante manter o centro. Não faz, o problema é esse, é que depois, nas outras páginas do estudo, vem justificar que isso não é bem assim. Portanto, aliás, o valor máximo que eles conseguem apurar de valor acrescentado é 219 milhões de euros. Não tem os 400, é uma hipotética horizonte, um hipotético horizonte máximo. Aquilo que eles dão como mantendo as empresas que ficam e, portanto, só saindo uma parte, são os tais 19 milhões de euros. E se for ao fim, se for ao resumindo e concluindo, é que está tudo feito na perspectiva de não se justificar um enquadramento de ajudas de Estado desta natureza, sempre na perspectiva absurda de que se nós deixarmos de dar as ajudas de Estado, as empresas continuam, ou a maioria das empresas continuam, e, portanto, vamos ter um ganho fiscal bastante grande, porque as empresas passam a pagar impostos e agora não pagam, ou pagam pouco. Certo. Vamos ouvir a interpretação dos nossos outros dois comentadores. Ricardo Vieira, que leitura tem deste relatório? Eu sinto-me desde já um bocadinho inferiorizado, porque não tive o privilégio que teve o Miguel de ler o relatório e o estudo feito. Isto não foi um privilégio, Ricardo, foi uma golpada. Um privilégio neste programa. Agora, tomando por base aquilo que o Miguel acabou de dizer, e também tendo por referência as declarações recentes da comissária Elísia Ferreira, em que se perspectivam aí novo enquadramento das regiões ultraperiféricas no seio da União Europeia, eu acho que está na altura de, digamos, passarmos das palavras aos atos e pensarmos num regime de incentivos fiscais ao investimento que tenham a localidade da Madeira como preferência. Ou seja, talvez seja adequado neste momento, quando a comissária veio dizer que, de facto, as regiões ultraperiféricas têm razões para ter regimes especiais, não só em relação à aplicabilidade da regulamentação europeia, como até em termos económicos e fiscais, disse isto abertamente. Está aberto, na minha opinião, a possibilidade de a região e o Estado português, obviamente, também, voltar a pensar esta matéria, alargando o âmbito, procurando outras valias que possam, de facto, significar um incentivo, um investimento na região, porque nós precisamos muito desse investimento. O estudo, a meu ver, daquilo que
que veio fora e agora que também, como o Miguel disse, a única virtude que tem é constatar que é preciso pensar nisto outra vez. É preciso pensar nisto outra vez, porque de facto, hoje, com a incerteza que todos os anos paira sobre o regime, com a desconfiança que este regime também criou em termos, pelo menos de alguns sectores políticos, com efeitos nefastos para o próprio regime. Eu penso que faria sentido, de facto, sentarmos à mesa e procurarmos aqui uma solução alternativa ou de continuidade, mas com outras perspectivas. António Trindade, Miguel Albuquerque sobre isto disse que é uma questão de cegueira ideológica, é o que se passa com o Centro Nacional de Negócios da Madeira, e diz mesmo que era necessário que o governo olhasse para a promoção do centro no sentido de promover incentivos para as empresas que estão em outros mercados, tendo referenciado a Holanda, por exemplo. Que leitura faz disto? Eu julgo que este é um tema que não é nada novo. Nós andamos... O relatório é novo. Andamos a chover no molhado. Não é? Este é um dos relatórios. Já houve de posições tomadas, quer em termos nacionais, quer em termos europeus, sobre o problema dos centros internacionais ou das zonas francas. O que acontece? Para mim, neste caso, já ouvimos o Miguel, teve esse privilégio de poder ter lido, mas a realidade é esta: o comum cidadão, o comum empresário, o comum político não teve acesso a estes relatórios. E, em primeiro lugar, eu queria manifestar numa componente formal este facto de se fazerem libertar relatórios para depois vir construir doutrina, sem que eles efetivamente tenham respeitado um princípio do princípio do contraditório na discussão entre um governo da República e um governo de uma região, é mau. Isto deixar correr relatórios onde há gente com os privilégios que o Miguel tem e que efetivamente pode aceder, mas o vulgar cidadão, o vulgar empresário, o vulgar promotor, o vulgar decisor não tem acesso, é mau. Também não vai perceber aquilo. Não, repara, além de não perceber, não se insere no que é. Agora, evidentemente que uma outra coisa que o Ricardo aqui referi e que a Elisa Ferreira, ao que me parece, trouxe aqui à Madeira, é esta necessidade, e este é um tema que nós já tantas vezes temos discutido também neste programa, a necessidade de olhar, efetivamente, para um tecido social, um tecido económico, um tecido produtivo, regional, que vive efetivamente situações díspares em relação às plataformas continentais, às zonas onde há efetivamente uma continuidade territorial. Este nosso estatuto de ilha a 900 quilómetros com esta dimensão é que evidentemente cria os grandes empecilhos num ambiente de produtividade e desenvolvimento económico. São duas coisas diferentes. Uma coisa é que há que olhar ao ambiente económico que a região vive, e outro é um setor de zona franca, um setor de centro internacional, que serve sobretudo para receber as sedes ou os centros de negociação de estruturas produtivas que têm pouco a ver com a Madeira em si. E por isso eu julgo que é fundamental separarmos estas duas componentes, mas sobretudo ter aqui algo que é importante, e eu julgo que no decurso deste nosso programa voltaremos a abordar. É, no fundo, a própria responsabilidade que advém a uma região, nomeadamente em sede tributária e no momento onde efetivamente há que rever estruturas de receitas da região, saber que efetivamente quem é que se vai corresponsabilizar por essas situações, como por exemplo, vamos abordar que há uma necessidade de uma redução em sede de IRS para tornar competitivo... Já vamos lá. Só vamos fechar este assunto. Criar melhores condições são fundamentais, e isto há que separar uma coisa da outra. Uma coisa é um relatório, e aí, a mim, é a falta de contraditório o principal vício que carece esta difusão de um relatório. O segundo lugar, então, é a abordagem da realidade das receitas de uma região e quem efetivamente pode se corresponsabilizar por uma perda inicial de receitas
visando um desenvolvimento da própria região. Já vamos aí. A questão que se põe neste momento a questão que se põe é que neste momento o Centro Nacional de Negócios não pode inscrever empresas. E este relatório vai ou não ajudar a que esse assunto seja desbloqueado no âmbito do Orçamento do Estado agora da especialidade. Não, o relatório não vai por esse caminho, Leonel, mas olha, eu até prefiro ir direto ao assunto. O Centro Internacional de Negócios, esta coisa de ir abrir novos registros de empresa é um absurdo. Aliás, o próprio presidente do governo disse que tem centenas de empresas para se registarem quando abrirem novamente essa possibilidade. Ora, o que são centenas de empresas? Isto não é nada. Isso foi o que nós perdemos num ano. Portanto, mais aquelas que vamos perder quando o Tribunal Europeu for julgar todos aqueles assuntos que estão pendentes de natureza fiscal por não ter sido pago o IRS que deveria ter sido pago nos anos anteriores. Percebam o seguinte, isto precisa de um novo conceito, uma nova ideia, um novo modelo, alguma coisa que seja competitivo na Europa e que faça atrair à Madeira aquilo que hoje não vem. Portanto, este tema da Zona Franca da Madeira, do Centro Internacional de Negócios da Madeira, está morto. É evidente que para manter isto neste contexto que temos agora, serve perfeitamente. Dá 20 milhões de euros de receita fiscal, dá mais um tal de negócios, uns 200 milhões de negócios, mas isto não é nada, não foi feito para nada disto. Isto está aqui numa forma de fim de festa. E querem continuar este fim de festa quando tem de nascer uma nova ideia, um novo programa, um novo conceito, um novo modelo de centro de negócios na Madeira. Mas o facto é que o Governo Regional da Madeira também não alvitra com esse novo passo, com esse novo conceito. Ou seja, parece que fica satisfeito com a reabertura dos benefícios. Mas já fizeram alguma coisa diferente durante estes anos todos? Não fizeram. A única coisa que se quer desde há 20 anos para cá é manter o Centro Internacional de Negócios, arrastar esta. E vocês percebem que até os principais responsáveis, juntamente comigo já agora, para que isto fosse criado, foram embora, deixaram, porque isto não tem solução. Este processo não tem solução de ter como processo, como projeto de sucesso. Isto não tem saída. Isto é largar e começar de novo. Continuar e deixar vir mais umas empresas. Primeiro, são, na maior parte, golpistas. Segundo, não trazem nenhuma atividade nova, não trazem nenhum. Porque a Madeira precisa retomar. Aliás, este estudo fala nisso. Tem coragem, aliás, para falar nisso, que tem de retomar as atividades financeiras. As atividades financeiras eram o sucesso da Madeira, o sucesso do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Com o terceiro regime foi proibido, as atividades financeiras foram postas de lado pelo o governo do José Sócrates e passou a esta coisa que nós temos agora que não é nada. Porque aquilo que nós queríamos, como tem Malta, como tem as outras praças todas europeias, são as atividades financeiras. E faltando essas, isto não passa de uma meia dúzia de atividades que sem sentido nenhum. Miguel Sousa sente-se de algum modo frustrado por não aproveitarem as suas ideias? Não tenho nada que aproveitar. As minhas ideias não, porque isto foi feito assim. O Centro Internacional de Negócios da Madeira tinha as atividades financeiras e o governo do José Sócrates tirou as atividades financeiras. Portanto, isto foi tirado. Não tem nada que aproveitar, porque nem tinham nada que aproveitar, mas não. O Centro Internacional de Negócios da Madeira eram as atividades financeiras, eram as atividades de comércio internacional e era o registro internacional de navios. Só que, entretanto, tiraram as licenças. Como?
E são as atividades industriais aí na Madeira. São essas 10 chamadas internacionais de comércio. Sim. São Não comércio. só de comércio. Tudo bem. Tu tens a Zona Franca Industrial. Portanto, o Centro Nacional de Negócios continua inquinado, digamos assim, e podendo ficar apenas por essa atividade industrial e pouco mais. Pois foi, reduziram a essa atividade, a estas atividades industriais. São 30 e tal empresas. A atividade de serviços internacionais são 1.500 empresas. Os registros de navios a pagar impostos são 0 empresas. E estou a dizer, repito, 0 empresas. Prontos, é isto que temos. E queremos arrastar uma coisa sem sentido nenhum de futuro. Não tem futuro, isto não tem futuro. Não sei se alguém quer acrescentar algo mais sobre isto. Não, algo importante. Estas discussões que ocupam o tanto tempo nos nossos debates, nos nossos e nos debates de outros, tantas linhas de comunicação social, efetivamente ajudam também a não se discutir um dos grandes problemas, que é efetivamente a abordagem da realidade onshore. Saber o tecido produtivo, como é que tem que ser tratado o tecido produtivo regional. Isso não conta para isto, António Trindade, isso não conta para esta mais-valia que queremos trazer para a Madeira. O onshore é tudo muito bonzinho para a gente ter emprego e arranjar emprego. Isso é outra questão. É outra questão, isso. É outra questão complementar, digamos assim. É necessariamente... É complementar, não tem nada a ver, é a raiz da nossa vida. Se não houver onshore, não há Madeira. Agora, as atividades offshore... Eu acho que há aqui uma coisa que é preciso equacionar. Quer dizer, nós não somos a China para ter 2 regimes e um só país, não é? Como tem a China. Não faz muito sentido nós tratarmos o onshore de uma forma e o offshore muito mais privilegiadamente. Mas isto fui eu a primeira pessoa a falar que só devia haver um regime. É verdade. Um regime único. Esse é o certo. Estar a discutir se vamos adiar mais ou adiar menos, que forma é que vamos a dar, sem abordar efetivamente a realidade da região, é efetivamente um distrair e dar aqui um pontapé para a frente. Não atirar a baliza. Eu julgo que uma abordagem integrada do que é efetivamente a estratégia de desenvolvimento da região passa necessariamente por criar um regime, um sistema numa região. E esse aqui é o ponto fundamental. É evidente que há aqui uma situação difícil que há que abordar. E aí o Ricardo comentou ainda há pouco esta intervenção da Elisa Ferreira. Evidentemente há uns primeiros tempos até eu correr, até eu ter a possibilidade de suprir a eventual quebra fiscal que advenha da redução de impostos e do não crescimento empresarial, ou pronto, que necessariamente tem que ser reajustado. E é eu acho que está aí aberta essa possibilidade. E que eu ouvi da parte da Ministério. E é aí que efetivamente se deveria trabalhar. Aliás, não há tema mais atual do que este, porque evidentemente se há um ambiente de inflação à escala global, há efetivamente problemas laborais à escala regional. Nós, em termos de turismo, por exemplo, estamos a recuperar de uma crise, mas estamos a recuperar de uma crise não é há 3 anos, nós estamos a recuperar de uma crise há 2 ou 3 meses. E muitas estruturas empresariais ainda sofrem exatamente com esse problema. E este problema maior, e temos que ter em consideração uma coisa muito importante. Para um empregador, o valor que paga efetivamente ao seu colaborador não é propriamente aquilo que é percebido pelo trabalhador. Na realidade, o trabalhador fala em salários líquidos. E eu falo no salário bruto, mas todas as alcavalas que são somadas a este salário. Ora, quando estamos aqui, num ambiente como estamos aqui na Madeira, onde há efetivamente uma falta de mão de obra e nós estamos no início de uma recuperação, porque evidentemente eu tenho que olhar para o mundo laboral, eu tenho que olhar para o meu trabalhador e lhe dar uma resposta sobre o seu salário líquido, não é sobre o meu custo salarial, porque é isto que ele percebe.
E aqui... António, já vamos no outro filme. Miguel, mas é muito importante perceber-se isso. É muito importante também que os nossos ouvintes percebam isto. É porque, na realidade, o que é que se sente agora? Há um desfazamento tão grande em termos de percepção do trabalhador e do empregador. E aqui a cota de responsabilidade tem que ser necessariamente partilhada. Eu não posso estar a dizer, eu vou ter aumentos salariais e não posso passar sem aqui uma corresponsabilização da região, em primeiro lugar, que tem a hipótese de, efetivamente, fazer aumentar o salário líquido por via de uma redução tributária em sede de IRS. E depois a própria responsabilidade nacional. Responsabilidade nacional e responsabilidade europeia, tendo em consideração a especificidade da nossa situação. Já vamos a esse assunto. Tudo isso tem a ver com receitas. Já mudámos de assunto. Exato. Mas pronto, também estávamos a esgotar o outro, que é o fim ao cabo. Acho que o outro não se esgota. Sim, mas em termos da nossa conversa, se este relatório vai trazer algum incentivo para que o Governo da República possa mudar a opinião ou possa apoiar mais a região autónoma, e é isso que vamos aguardar para ver. Isso não vai acontecer. Pronto. Vamos aguardar para ver, sendo que a tal reunião que está prevista entre o Presidente do Governo Regional da Madeira e o Governo Central, que nunca mais te ouvi falar, também deveria abordar esta questão, enfim, num conceito diferente para que a região possa arrecadar as receitas que não tem. Em termos de valores e em termos de timings, em termos de tempo, eu julgo que uma das coisas importantes, e julgo que vamos abordar este tema também, é muito importante que no relacionamento entre o Estado, entre o Governo da República e a região, se cumpram escrupulosamente prazos e se cumpram com os prazos daquilo que efetivamente nos comprometemos. Certo? Agora, vamos voltar às receitas, que ao fim e ao cabo o Centro Nacional de Negócios da Madeira foi feito para isso, para que a região tenha mais receitas, atendendo à sua singular posição no Atlântico e problema relacionado com a ultraperiferia, receitas que são escassas, aquelas que a região tem, e que levou a que o Presidente do Governo Regional da Madeira esclarecesse esta semana, com todas as letras, e visivelmente incomodado com a insistência do líder do PS em reduzir impostos, nomeadamente o IVA. E disse Miguel Albuquerque que não baixava o IVA porque cada ponto percentual a menos representava menos 24 milhões de euros de receita e disse que se recusava a levar a Madeira à falência. O Presidente do Governo considera que a redução do IVA não tem reflexo no preço final, o que é contestado pela oposição, que considera que a folga de impostos pode resultar em melhoria de salários, na contratação de mais pessoal. E ainda, o grupo parlamentar do PS diz que o que leva à falência da Madeira são as obras públicas que se têm feito e o pouco rigor na gestão dos dinheiros públicos que tem acontecido na região autónoma. Ora bem, quem quer avançar para este comentário? A Madeira está em risco de falência, Miguel Sousa? Mas quando toca a dinheiro sou eu o primeiro a dar a opinião. Estamos a fazer histórias de trabalhadores e de coisa e tal, e se falam todos. Depois vem para dinheiro e aqui o Miguel Sousa dá primeiro. A Madeira está sempre em risco de falência. A Madeira, isso é óbvio, não é preciso ser muito inteligente para perceber que há aqui uma tensão financeira permanente entre aquilo que são as receitas e aquilo que são as despesas. Aliás, eu não sei se tecnicamente a Madeira não está em falência, porque a Madeira, como sabem, tem uma dívida muito grande, e tem muita dificuldade em suportá-la e, portanto, faz toda a gestão financeira com base no cumprimento da dívida, que é obrigatório fazer, e com base também naquilo que são as despesas que são precisas realizar. Essa questão do IVA, primeiro, é falsa, porque quando se diz que se quer baixar o IVA, fundamentalmente é para dar margem aos empresários e não para fazer baixar os preços nos consumidores. Isso, quando se aumenta o IVA, daí foi e nunca mais volta atrás.
Mas o que é preciso perceber é que há duas maneiras de levar à falência ou de evitar a falência. É com mais receitas ou com menos gastos. E não pode, eu não quero acreditar que, porventura, não se possa pensar que há 24 milhões de euros mal gastos. E que 24 milhões de euros mal gastos, não sendo gastos, poderiam dar a descer o IVA a um ponto percentual ou qualquer coisa assim. Portanto, isso é uma ginástica que nunca nenhum tem toda a razão. Portanto, se pode baixar o IVA e ir à falência, como se aumentar o IVA e também ir à falência. Isto tem muito a ver com o que se cobra, mas tem muito a ver com o que se gasta. E, portanto, é sempre um equilíbrio. Só pondo todos os lados em equação é que se pode perceber se uma determinada situação vai à falência. Baixar o IVA e não poupar, obviamente que iria fazer um grande rombo nas finanças públicas, mas também baixar o IVA e se fazer uma poupança em muitas circunstâncias, mesmo em muitos investimentos, também se poderia considerar e não ser de nenhuma gravidade, até pelo contrário. Portanto, todos podem ter razão. O problema é que isto é tudo uma conversa política. Uns pedem para baixar impostos para agradar e os outros dizem que não baixam impostos, como foi ameaçando de que isso seria de uma gravidade e poderia pôr em risco toda a situação financeira regional. Não é nenhuma dessas circunstâncias, é debate político, parlamentar, puro e simples, que não leva a lado nenhum. O facto é que Ricardo Vieira, Miguel Albuquerque, afirmou relativamente irritado que não baixaria IVA enquanto fosse governo. Vamos lá ver, 3 ou 4 coisas que são precisas dizer. Primeiro, no nosso sistema financeiro nacional, não é possível uma região ir à falência. Uma das consequências de não termos um sistema fiscal próprio e estarmos integrados num sistema fiscal nacional, uma dessas consequências é olhar as finanças públicas como um todo. Está lá previsto na Lei das Finanças Regionais que quando houver dificuldades de um lado, o outro tem que suprir. E, portanto, a região pode ser chamada a suprir necessidades financeiras do Estado, como o Estado pode ser chamado a suprir necessidades financeiras das regiões e tem-no feito. Portanto, quando se pensa num sistema financeiro como nós temos atualmente, isto é visto de uma forma integrada. Não é possível haver falências de regiões num sistema destes. Bem, Ricardo Vieira, o que se tem assistido é que quando a região precisa, o governo empresta a juros mais caros. E é o que se tem assistido. Pronto, mas ouça, tecnicamente não é possível haver isso. A segunda questão, que também é uma questão que é preciso esclarecer, a baixa do IVA não tem uma repercussão direta, imediata, nas receitas da região. Porque todos nós sabemos que a receita de IVA que nós temos é uma receita calculada na captação e não é uma receita calculada nas taxas. E, portanto, há aí uma correção que é preciso fazer. Agora, o resto é linguagem política, como muito bem disse o Miguel, e linguagem, às vezes, um bocadinho demagógica. É fácil dizer baixe-se os impostos, é muito fácil para a oposição dizer baixe os impostos, e é muito fácil dizer para o governo não baixe porque isto vai para a falência. São conversas puramente demagógicas, mas que mereciam um real estudo mais concreto e mais substancial. Dizendo-se o seguinte: no estado atual em que a região está a entrar, ou seja, com uma elevação significativa do custo de vida, uma inflação em crescendo, faz sentido pensarmos nos impostos indiretos, nos impostos que caem sobre o consumo em particular. Porquê? Porque se desagravarmos os impostos sobre o consumo, diminuímos os impactos da inflação nas famílias e nas empresas. Portanto, faz algum sentido pensar nisso. Agora, quando se atira isso para o ar, também é preciso fazer um estudo de que impactos é que isso tem nas receitas públicas. Isso tem algum impacto e qual é o efeito que isso tem? O que é que se pode cortar na despesa pública de forma a permitir que as famílias não sofram tanto com o aumento da custo de vida? Isto é o que devia ter sido dito e feito. Não foi.
António Trindade, o que Miguel Albuquerque, ao fim e ao cabo, quis dizer é que é fácil pedir baixar impostos e o problema é que traz outras consequências que Miguel Albuquerque veio dizer que poderia resultar numa falência. O PS tem pedido demais à região autónoma? Deixe-me complementar só aqui o que os meus colegas do painel acabaram de referir e com os quais eu estou perfeitamente de acordo. Em primeiro lugar, o diferencial do IVA em termos regionais é efetivamente muito maior do que o diferencial do IRS em termos regionais, em relação à realidade nacional. Nós temos este diferencial, sobretudo na taxa reduzida, que evidentemente é muito maior do que o diferencial existente em sede de IRS. Mas há aqui duas outras componentes muito importantes. Já houve, e não sei se lembrarão, de que há uns bons anos atrás, e isto já é fins da década de 90, quando havia a aplicação da taxa máxima ao nível da restauração, ela foi reduzida passou depois para a taxa intermédia. Foi criada esta taxa intermédia até para servir, sobretudo, a restauração, digamos, o HoReCa, os hotéis, restaurantes e cafés. Acontece que foi feita esta redução tributária e, na prática, os resultados foram muito pequenos em termos de descida de preços. Evidentemente, os empresários, em situações mais ou menos difíceis, aproveitam este ganho adicional do diferencial do IVA e não muito facilmente os repercutem numa redução de preço. Mas há aqui um outro fator importante, e aqui eu admito, e eu percebo um presidente do governo regional, não vamos entrar na discussão das falências ou não, mas em sede de IVA, digamos, não é necessariamente pelo IVA que eu resolvo, digamos, uma melhor situação da população desta região. Ela terá de ser feita muito mais em sede da tributação direta. E eu vou falar na situação que se passa e volto a referir aquilo que disse ainda há pouco. É muito importante que quem trabalha sinta efetivamente um aumento do seu salário líquido. Ora, acontece que num ambiente como este, onde as empresas, no turismo, no comércio, na indústria, estão atualmente no início de recuperação, não sejam efetivamente confrontados com um ambiente de inflação que efetivamente não podem acompanhar nos salários. Ora, eu tenho três hipóteses de aumentar o salário líquido de um trabalhador. Ou a empresa assume diretamente esse aumento de responsabilidade com a mesma componente tributária, ou a segunda é efetivamente o Estado assumir a sua corresponsabilidade, ou então não faça efetivamente nada e então o ambiente de trabalho gera aquilo que está a acontecer evidentemente no mercado, que é ou tenho aumentos salariais relativamente grandes e não há hipótese por parte das empresas de poderem acompanhar esse ambiente de generalidade desses aumentos salariais. E isto é algo que vai acontecer em muito breve trecho, porque o mercado está a recompor. Ora, se o Estado aceitar que efetivamente um decréscimo, ou o Estado ou a região que tem essa possibilidade, e isto foi muito o que o PS também referiu em ambiente de IRS, se eu criar efetivamente aumentos de salário líquido, eu tenho essa responsabilidade, e essa advém de uma redução tributária em termos de região, eu tenho a hipótese de cumprir, vou buscar mais impostos finalmente, vou ter melhor emprego, e este repercute-se na capacidade de cada um poder efetivamente consumir mais, e ao consumir mais vai pagar mais IVA, e aí vai efetivamente reequilibrar uma própria situação tributária. Portanto, António Trindade, resumindo, que ao fim e ao cabo o que interessa também aqui é que IVA não, redução do IRS sim. A minha defesa é que não deveríamos ir pela redução do IVA, mas sim
pela redução do IRS, que permitirá efeitos complementares que vão gerar necessariamente, ao fim do ano, exatamente a mesma receita. Miguel de Sousa. Opa, o que é preciso, não estão a ter presente a regra ou a lei do IVA, da repartição do IVA, porque se nós baixarmos a taxa do IVA, isso tem influência naquilo que é a nossa quarta parte no IVA. Ora, se neste momento já não chega a 3%, acho que são 3,1% do IVA que é nosso, se nós baixarmos a taxa, perdemos uma parte disso, porque os continentais não vão, e os açorianos não vão aceitar receber menos, porque na Madeira se anda a baixar a taxa do IVA. Portanto, isto não é possível. Isto não é possível. E mais, mesmo que fosse possível baixar o IVA, a percentagem é tão pequena que a sua influência é quase nula. Bom, mas de qualquer forma, e vou dizer isto meia piada, meio não, eu agora já percebi a proposta do Sérgio Gonçalves, de onde é que vem, e eu estou a perceber o que o Tony Trindade está a dizer, e ele tem razão, atenção, eu não disse que ele tem razão. O outro é que não percebi bem, porque ao ir querer aliviar a questão fiscal dos trabalhadores, foi ao IVA como se isso fosse repercutir-se numa baixa de imediato no chamado mercado, e portanto as pessoas com o mesmo salário iam poder comprar alguma coisa a mais, porque o IVA iria fazer reduzir os preços, e não é verdade, e depois também haveria este prejuízo em sede de IRS. O problema que se põe é sempre como é que a Madeira, com uma dívida tão grande, tem de pagá-la, tem de suportar saúde que não tem de suportar educação com dinheiro que não tem de pagar, ainda para pensar em baixar impostos. Quer dizer, as pessoas neste momento têm um nível de vida difícil, um nível de vida que não pode ter alguns ganhos agora que poderiam ter fiscais como forma de suportar aquilo que o António diz, e bem, das empresas neste momento em recuperação, numa fase de recuperação, não poderem ter ganhos extraordinários ou especiais, e portanto as pessoas vão ter menos dinheiro, menos ganhos. Ora, o problema que está aqui é que a Madeira não tem folga financeira. Não tem folga financeira. Quando se vai falar em baixar receitas, temos que sempre e logo dizer onde é que se vai encontrar a respectiva compensação. Aliás, é uma lei, o Ricardo Vieira sabe isto perfeitamente, é uma lei que quando se propõe uma alteração orçamental que implique uma baixa de receitas, se denuncia imediatamente onde é que propomos compensar esse prejuízo de receita. E isto tem que ser assim. Esta coisa de dizer só, vamos baixar impostos, vamos baixar o IVA, vamos baixar o IRS, mas de onde é que se tira depois? Onde é que se vai fazer a respectiva compensação é que é o fundamental. Ricardo Vieira, sobre esta matéria. Estou de acordo com aquilo que disse o Miguel, mas acrescentava talvez 3 ou 4 coisas que são importantes. Primeiro, a baixa do IRS, como o António falou, não é, infelizmente, não é equitativa. Há muitos trabalhadores na Madeira que nem pagam impostos, porque estão muito próximo do salário mínimo. A baixa de IRS não lhes chegava. É mais para a classe média. Portanto, é mais para a classe média, não é? E se calhar e média alta. Porque a baixa fiscal direta não tem, de facto, esse efeito generalizado que tem uma fiscalidade. Aliás, direta. os escalões mais baixos da Madeira já estão ao nível dos Açores. Sim, os mais baixos. Além de que a região, na matéria de IRS, para os escalões mais baixos, já aplicou o diferencial que a lei das finanças regionais lhe permite. Portanto, não me vejo por aí que se consiga uma grande benesse. A fiscalidade indireta tinha esse efeito, é que chega a todos. Talvez também não seja muito justa, porque baixar preços a pessoas que podem pagar não é o mesmo do que baixar os preços às pessoas que estão com dificuldades em pagar. Mas pronto, a fiscalidade tem os seus limites, não é? As políticas fiscais também têm os seus limites em termos económicos, não só em termos financeiros, mas também os impactos económicos das políticas fiscais também não são assim aqueles que a gente julga. Às vezes, baixar o IVA não tem repercussão nenhuma no consumidor. Não. Há casos disso e nós sabemos alguns que aconteceram por aí. Portanto,
Desculpe, Ricardo, há um fator aqui que é muito importante. E não podemos só perspectivar no momento atual em relação a setores laborais com vencimentos mais baixos. Há aqui algo que é muito importante. Se nós queremos conter a imigração de quadros regionais, sobretudo de jovens regionais, nós temos que encontrar uma situação fiscal, temos que encontrar uma situação onde o salário líquido de quem efetivamente opte por ficar na Madeira seja efetivamente mais aliciante. E atualmente, um dos grandes problemas que se refere normalmente de todos estes fluxos migratórios, o que é que estão a gerar é porque as pessoas ganham efetivamente líquidos muito menos. E estamos a falar... António, esse é um problema nacional. Nós estamos a... É prioridade reter. Nós, para retermos quadros jovens, nós temos que, efetivamente, pagar ao produtor. Estes quadros jovens têm que receber mais líquido. E se eu tenho, evidentemente, os problemas das empresas que estão numa fase de início de recuperação, tem de haver aqui algum sentido de corresponsabilidade por parte da região. Eu julgo que este é um ponto. António, nós estamos de acordo nessa perspectiva de que um dos grandes problemas que o país tem, não é só a Madeira, que o país tem, é o que está a pagar em salário médio. O salário médio é cada vez mais próximo do salário mínimo. Isso é um problema complicadíssimo em termos de remuneração a quadros, a técnicos, a um conjunto de pessoas que já têm uma formação bastante significativa e que depois não ganham. Só que o problema aqui, se me é permitido, Leonel, só para acabar, o problema aqui não é um problema que se resolva exclusivamente pela questão fiscal. Porque, António, o país tem vindo a regredir em termos economicamente quando comparado com o espaço da União Europeia. Nós hoje fomos ultrapassados por uma carrada de países que antigamente nos quais estávamos à frente. Em termos de políticas económicas, o país, o Estado, não tem tido políticas que levem ao desenvolvimento. Nós temos uma produtividade baixa, o crescimento económico tem sido baixo, estamos a ficar cada vez mais para trás e por isso é que temos salários miseráveis. Mas esta semana, Ricardo Vieira, esta semana, Miguel Albuquerque revelava-se satisfeito com o bom desempenho da economia da região, dando exemplos da hotelaria, dando exemplos que está a 90 e tal %, dando exemplos da construção, do imobiliário, da economia digital. Miguel Albuquerque estava satisfeitíssimo esta semana. Leonel, está a olhar para os pés, não está a olhar então para o horizonte. baixa o IVA. Pois. Está a olhar para os pés, não está a olhar para o horizonte. O facto estava a querer dizer que a produtividade está a aumentar. E então, não é verdade. Então, é verdade. se a produtividade aumenta, dizem os economistas que os salários podem aumentar. Mas como é que sabem isso? Como é que sabem isso da produtividade, que é para eu ter aqui um pouco de humor? Foi eu que se pôde ouvir esta semana que a região estava com alto desempenho. Um alto desempenho não tem nada a ver com a produtividade. Isso é uma palavra giríssima. Alto desempenho, pronto. É uma questão de fazer ao monte o que se pode fazer na Avenida do Mar. O facto é que estamos a assistir a falta de enfermeiros, falta de médicos, falta de professores, falta de empregados de hotelaria, falta de empregados de restauração, até falta de bombeiros esta semana. Construção civil e até falta de bombeiros. Dramático que está a passar. Ou seja, nada disto está a ser atraente, os salários estão tão baixos que é melhor receber subsídios, parece. Ou então há falta de formação profissional adequada. É um falso problema. E nós temos que ter a coragem de enfrentar esta situação. O que há, efetivamente, é um aumento de procura internacional pelo destino Madeira, numa lógica de imobiliária, numa lógica de alojamento local, numa lógica de hotelaria, numa lógica de oportunidades de negócio. A Madeira está, de certo modo, a ser provocada positivamente por este ambiente global. Isto não quer dizer que as produtividades aumentem. O que está a haver é mais negócio na Madeira. E isto é uma coisa relativamente diferente, que evidentemente nós vamos começar a pagar, e muito, e um momento de crise para mim, ou para outro momento de alguma dificuldade que se vai colocar, não é propriamente agora, mas eu estou a ver o que é efetivamente o próximo ano vai acontecer quando o mercado não se quer ajustar à atualização de preços que efetivamente as empresas precisam de ter. E aqui
ao nível da própria, quer em termos laborais, quer em termos de custo de matérias-primas, quer em termos de abastecimentos normais, nós vamos ter impactos muito grandes sobre os custos, com dificuldade de os repercutir efetivamente no aumento de receitas. Este é, para mim, um problema sério, porque, além de tudo isso, há um mercado paralelo que está a correr na Madeira, que é um mercado especulativo, que evidentemente advém... Bem, António, só aí de encontro a isso, quer dizer, a economia da Madeira aceita e assume todos os custos a mais que vêm por diversas razões, só não aceita é o aumento dos custos salariais. Quer dizer, nós já pagamos petróleo, pagamos isto, transportes e tal, tudo pode-se pagar mais, mas não se pode pagar mais custos salariais. Ora, isto não me parece que esteja assim. Miguel, não é isso que eu refiro. Eu digo, o aumento de custos salariais está a acontecer, não é vai acontecer, já está efetivamente a acontecer. Não, mas de forma que os trabalhadores tenham mais margem salarial, evidente. Não é os encargos com os salários. Evidente. Agora, o que acontece é este, e por isso estou a falar, sobretudo, nos segmentos que nós tem que ter aqui alguma proteção para o desenvolvimento da própria economia. O que é que tu assistes? Tem que, efetivamente, limitar, tem que gerar no salário líquido uma propensão maior para consumo. E é essa, para mim, um ponto fundamental. Eu não estou a dizer ser a favor da manutenção do IVA ou a redução do IVA. Eu digo, por partes, o que acontece é este. O diferencial do IVA atualmente existente entre a Madeira e o resto do território nacional, com exceção dos Açores, permite efetivamente uma abordagem em termos de estabilidade de preços relativamente grande. Onde efetivamente há um diferencial ainda é nas condições de recuperação do próprio tecido produtivo regional, porque é muito pequeno, porque apanhou 2 anos ou 3 anos de muitas dificuldades. E não nos podemos esquecer que até em termos turísticos, convenhamos, o ano 2019, que foi considerado, digamos, o melhor ano de sempre, mas a segunda metade do ano 2019 já começou a apontar problemas de sustentabilidade no crescimento. Ora, isto é importante ter-se em consideração, porque, no entretanto, eu estou aqui a trazer para a minha área turística, o que cresceu a oferta turística na Madeira, na área do alojamento local, é enorme. E isto quer dizer, a gente está a falar, não houve grandes aumentos hoteleiros. Não é verdade. A capacidade turística aumentou e, evidentemente, foi recortar essas necessidades. Foi recortar onde havia possibilidade de emprego. O que acontece é que a hotelaria atualmente debate-se com problemas sérios de empregabilidade, de encontrar efetivamente emprego, e entrou já num desfazamento salarial já relativamente grande. Está a subir? A hotelaria está a subir o vencimento salarial? Desculpa? A hotelaria está a fazer repercutir um salário melhor para os seus trabalhadores já? Em muitos casos, repara, mas aqui a ver. Uma coisa está-nos a falar. Se vê obrigado a subir, porque senão mas não é só hotelaria, não é só hotelaria. Uma coisa é a contratação coletiva, outra coisa é a necessidade, efetivamente, de olhar para os quadros e para os trabalhadores que efetivamente dão uma produtividade acrescida. E esse reconhecimento está a ser feito em forma como não era anteriormente. Há uma evolução positiva nesse sentido. E isto, evidentemente, tanto reflete-se quando você olhar para as empresas que publicam os seus resultados no próximo ano, vai ver, efetivamente, em termos de contas de exploração, o que é o aumento de responsabilidade, o que é o aumento da massa salarial. Vamos aguardar então. E vamos introduzir só mais um tema que está previsto para hoje, que é o facto do Governo Regional da Madeira estar a se preparar para cobrar o acesso a determinados pontos turísticos na região autónoma. Já está a acontecer no Ribeiro Frio, com o Viveiro das Trutas, e agora
prepara-se para introduzir essa taxa de entrada, digamos assim, no Cabo Girão e também em algumas levadas da Madeira. E já agora, para não ser o Miguel de Sousa a começar, vai ser... Mas agora que eu queria. Pronto, então pronto. Então pronto. Agora Então isso é vamos tão lá. ridículo. Vamos lá. Isso é tão ridículo, esses valores. Depois de tudo aquilo que andamos aqui a falar, essa coisa de 1000 pessoas entrarem no Cabo Girão ou 200 no não sei bem onde, isso é de um ridículo atroz. É uma coisa que já devia estar feita há 20 ou 30 anos, ou 30 anos e ninguém falava agora nisso. Mas em relação à taxa turística, por exemplo, o Miguel Albuquerque diz que não concorda com a taxa turística e que concorda com a cobrança nestes sítios porque é o princípio do pagador-utilizador, do utilizador-pagador. Miguel de Sousa tem opinião sobre isso, sobre a taxa turística versus o pagamento destas taxas? Não, eu deixo isso ao nosso especialista responder, porque é verdade, isso envolve tantas componentes. Olha, eu fui agora a uma consulta médica no continente e paguei taxa turística. Portanto, não sei se for para discutir quando é que se deve ou não se deve pagar, ou não sei o quê, uma pessoa ir a Lisboa fazer um tratamento e tem que pagar taxa turística, isso é de um ridículo atroz. Não é? Portanto, isso é tudo coisas para discutir com seriedade e não é assim agora aqui neste momento. É o nosso caso, é com seriedade também aqui. Não, a seriedade Ricardo Vieira, a taxa turística existe em toda a parte, na região autónoma não existe, só em Santa Cruz. Três coisas curiosas sobre isso. Primeiro, as taxas turísticas têm sido receitas municipais. Evidente. São cobradas basicamente porque se entende que o turista usa os serviços municipais, particularmente de saneamento básico, recolha de lixo, águas, etc. E, portanto, também devem pagar acrescidamente por esse tipo de serviços que usam e que até agora não pagavam diretamente. A ideia da taxa turística nasceu assim e ela tem esta natureza. O que o Governo Regional está aqui a criar é uma coisa relativamente diferente. Não é uma taxa genérica por serviços que genericamente prestam, mas é uma taxa que vai servir para cuidar de alguns centros de atração turística, nomeadamente o Mirador do Cabo Girão, nomeadamente as Levadas e outros centros que eventualmente por aí acontecem. Sendo certo duas coisas. Primeiro, quando se cobra uma taxa, passamos a ser responsáveis. Portanto, cuidado, quando se cobram taxas, por exemplo, para visitar levadas, a segurança das levadas passa a ser uma responsabilidade regional. E nós temos, evidentemente, alguns casos aí complicados. Já é. Caíram e etc. Não é tanto responsabilidade regional se não tiver a taxa. Porque aí é um caminho livre. Não é? É um caminho livre. Agora, a partir do momento em que eu cobro uma taxa para fazer um trajeto, e se esse trajeto não tem as condições totais de segurança, a responsabilidade vai ser de quem me levou a taxa. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Portanto, há aqui um problema de reverso que é preciso pensar. Uma segunda questão, que eu acho que é importante também referir, não se pense nestas taxas apenas na perspectiva de dar sustentabilidade económica aos institutos ou aos serviços públicos que se vão autonomizando. Que às vezes fico com essa ideia. Às vezes fico com a ideia de que estas taxas são para dizer que houve razão em criar o Instituto das Florestas e da Natureza, porque assim vão ter receitas próprias que o vão manter. Eu acho isto totalmente errado, porque não se pode pensar num efeito exclusivamente público ou exclusivamente, digamos, administrativo quando se criam estas taxas. Tem que se pensar também em termos gerais, para o turismo, para a economia, para os próprios sítios. Aqui há dias, não sei se repararam, o que é a concentração de pessoas que vão ao Ribeiro Frio ou que vão ao Rabassal, a quantidade de carros que param ali. E não tem estacionamento. No Cancel, na Baía da A quantidade de carros que sobem às queimadas, por exemplo. Quer dizer, há aqui um conjunto de coisas que é preciso pensar, muito mais do que a questão das taxas. Estes locais, que são de facto de atração turística e ambientalmente muito frágeis, precisam de ter uma grande proteção, têm que ter regras de acesso, não só a taxa, mas regras de acesso em geral, que se pense seriamente sobre esta matéria. A Madeira não tem grandes capacidades de defesa se houver aqui problemas deste género.
António Trindade, deixa-se para fecharmos, temos mais 1 minuto e meio só de programa. Bem, parece-me que já foi praticamente tudo dito, e aqui eu tenho que separar o que é a taxa turística do que é a remuneração da utilização, efetivamente, das diferentes áreas. Em primeiro lugar, a taxa turística julgo que só deve ser discutida com o setor privado, depois de analisado a corresponsabilização entre a região e os municípios. O Ricardo referiu, e muito bem, que esta, em princípio, é uma taxa municipal, o que evidentemente já de si não é propriamente aquilo que tem sido referido no ambiente da taxa turística da região. Segundo ponto, eu estou de acordo em que efetivamente a frequência destas horas, dos miradores, dos passeios, das levadas e outras áreas muito importantes devam ser efetivamente remunerados. E há formas aqui, não é preciso ter balcõezinhos, nem gente a cobrar a entrada de cada uma das levadas, que seria efetivamente aqui custos exorbitantes, mas há algo que pode ser efetivamente importante, que é, digamos, quem quer ir para a natureza, quem quer ir descobrir, paga efetivamente um valor por semana e pode usar. Aquilo que efetivamente o Ricardo refere, no que diz respeito à própria utilização de todas estas infraestruturas, temos de ter em consciência que não é só de turismo, é efetivamente de muito madeirense que efetivamente as utiliza. É verdade, é verdade. O conceito, digamos, de utilizador-pagador, que todos nós temos que ter esta consciência. Temos que ter a consciência de que para utilizar estes bens que são únicos e que não são muitos, tem que efetivamente haver aqui alguma corresponsabilização adicional, não só do turista, mas também do madeirense quando os utiliza. E isto, eu julgo que há formas de medir e formas de controlar relativamente fáceis de o fazer. Queira o governo, efetivamente, discutir isto com o setor privado e que discutir, digamos, com as lideranças de opinião, que julgo que encontrarão as soluções relativamente fáceis, mas estou de acordo que, efetivamente, não faz sentido eu ir para, por exemplo, um Cabo Girão, deixar aqueles sítios, às vezes, em ambientes de sujidade enormes, sem haver aqui alguma comparticipação de quem efetivamente utiliza. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Um grande fim de semana da Flor. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado.